E se houver muita disputa no leilão de imóveis, como é que a gente faz? Sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro em leilões, o cara do leilão. A gente vai falar um pouco sobre a hora H, o momento de ofertar os lances, como proceder, o que pode acontecer. Você se preparou para um leilão e chegou a hora de colocar o dedinho lá, de apertar lá o botão para dar o seu lance. E aí, o que pode acontecer nesse momento? O que a gente pode fazer se houver muita disputa no leilão? Tá? Então, a gente pode ter algumas situações que podem acontecer, tá? Você pode participar de um leilão sendo o único ofertante daquele leilão. Você pode participar de um leilão onde há uma pequena concorrência, uma concorrência que com pouca disputa, poucos lances e subindo pouca coisa no preço ali, 2%, 3%, 10%, você consegue fazer a arrematação. Ou você pode participar de um leilão onde haja uma concorrência extremamente alta, onde o preço pode disparar, talvez pode aumentar 40%, 50%, 80%, 100%, né? Dobrar o preço, o valor do lance mínimo. E aí, como é que você vai proceder? Você estava preparado para isso? Você viu lá aquele imóvel de 300 mil sendo ofertado com um lance mínimo de 150 mil. Você fez os seus estudos, você chegou à conclusão que era interessante comprar, seja para usar como casa própria, como imóvel próprio, seja para fazer investimento em compra e venda com lucro, ou mesmo para comprar, aumentar seu patrimônio, aproveitar aquela renda de aluguel, não importa qual o seu objetivo. Mas o fato é, como é que você vai enfrentar se tiver concorrência, tá? Vamos começar, então, de uma situação que acontece muito e que, às vezes, as pessoas não pensam que é problema, e é, sim, um grande problema para quem não tem experiência, tá? Você pode chegar naquele leilão que não tem nenhuma oferta, você fez a avaliação, considerou que está interessante, quer participar, e chega na hora H, você vê outros lotes, outros imóveis, outros bens recebendo oferta, e aquele bem que você se interessa não tem oferta nenhuma, tá? Isso aparentemente pode ser muito bom, mas pode gerar uma dúvida, né? Pode criar em você uma dúvida muito grande sobre a sua análise, os seus levantamentos. Será que eles estão corretos? Será que só você percebeu que aquilo é uma boa? Por que as outras pessoas não se interessam por este imóvel, por esse lote no leilão, por esse bem, por esse veículo, né? Então, isso pode te gerar medo, desconfiança, tá? Então, você precisa estar preparado caso aconteça isso, tá? O outro extremo é o leilão extremamente disputado, com a concorrência muito alta e com os preços tendendo a disparar. Aquela verdadeira coqueluche, um monte de gente quer aquele imóvel, quer aquele bem, e você vai disputando e você pode se perder, você pode pagar até mais caro do que vale, ou arrematar com uma margem muito pequena, que talvez até para casa própria seja interessante, arrematar até com uma margem pequena ainda pode ser um bom desconto, mas se você quer revender aquele imóvel, você vai arrematar, vai pagar as despesas da arrematação, vai pagar documentação desse imóvel, e depois na revenda você vai pagar imposto de renda, dependendo da situação, comissão do corretor imobiliário. Então, você precisa verificar tudo isso na hora de tomar a decisão, ou melhor, você precisa verificar previamente para poder tomar a sua decisão de maneira correta, não é de maneira assertiva, tá, pessoal? É de maneira correta. O pessoal usa a palavra assertiva de maneira muito equivocada, inclusive a imprensa, tá? Assertivo não tem a ver com acertar. Acertar é com C, assertivo é com 2 S. Voltando para o leilão aqui, tá? Então, não precisa ser assertivo, não. Você precisa ser correto, ter uma certa exatidão, uma certa profundidade na análise para tomar decisões. E aí você pode até usar a palavra assertivo, mas com outro significado, de afirmativo, tá? Então, vamos lá. Então, você pegou os dois extremos, aquele leilão sem concorrência nenhuma, que pode causar medo, desconfiança, e aquele leilão extremamente disputado, que
muitas vezes é objeto da cobiça, da ganância. E por que acontece, às vezes, esse leilão, esse imóvel, com uma disputa muito grande, tá? Às vezes você tem ali dentro de uma quantidade de imóveis, uma quantidade de lotes, né, sendo leiloados, você pode ter, por exemplo, 100 itens, tá certo? Você pode ter ali 40, 50 itens que não tem procura nenhuma, que não tem nenhum lance, tá? E você pode ter 2 ou 3 itens que estão altamente disputados. Um dos motivos que isso pode acontecer é o preço, o lance inicial extremamente baixo, que atrai muitos concorrentes, e no final das contas não adiantou aquele lance inicial ser baixo, vai ser arrematado por um valor muito mais alto. A outra situação são principalmente localizações imóveis que atraem muitas pessoas. E, geralmente são bairros, são cidades, são locais que o senso comum percebe que é um bom negócio. Então, vamos pegar, por exemplo, em São Paulo, a gente tem a região da Avenida Paulista, dos Jardins, Ibirapuera, Rio de Janeiro, só para citar alguns exemplos, você tem a Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Flamengo. Belo Horizonte, eu costumo dizer que é quase que a cidade inteira, porque a concorrência é muito alta na cidade de Belo Horizonte. Tá? Então, a gente tem aqui a região sul da cidade, a região dos bairros Funcionário, Lourdes, Anchieta, Sion, Serra, né? Vila Paris, são bairros extremamente concorridos e, às vezes, esses preços podem disparar. Então, na hora do leilão, você pode experimentar, como eu disse, medo, ansiedade, ou autoconfiança, que pode ser bom, ou autoconfiança que pode te jogar para o buraco, desconfiança, principalmente naquele caso que eu comentei, do leilão sem concorrência, e o pânico e paralisia, que às vezes vai te impedir de tomar uma decisão. Tá? Qual que é o nosso objetivo? Ajudar as pessoas a arrematarem imóveis de leilão, tanto para realizar o sonho da casa própria, quanto para obter lucros imobiliários, né? A gente pode ter lucros aí de 20, 30, 50 a 500 mil reais, por exemplo, num intervalo aí de 12 meses, isso é bem possível, tá? Então, como evitar esse problema e como encarar essa disputa no leilão, pessoal? A resposta é simples, eu costumo chamar de plano de arrematação, é o famoso PA, tá? O que é o plano de arrematação? O plano de arrematação é o resultado de várias atividades que você fez, tá? Que você fez todo um levantamento acerca daquele leilão, daquele edital, de toda a documentação que foi disponibilizada e, eventualmente, até documentos que não estão disponíveis, mas que você vai levantar, vai pesquisar, você vai levantar dívidas, regras do leilão, riscos, a condição do imóvel, a condição mercadológica do imóvel, você vai levantar a condição atual, a condição física do imóvel, necessidade de obras, a ocupação desse imóvel, quem é o ocupante, é possível fazer uma negociação, precisa ser desocupado por via judicial, ou o imóvel já está desocupado. Então, tem uma série de questões que você precisa avaliar e para chegar num plano de arrematação. E o plano de arrematação, ele vai te dar, basicamente, 3 informações, tá? Muito importantes, pessoal, tá? Ele vai te dar o lance mínimo, essa é a mais fácil, já está colocado lá no leilão, ou talvez se já tiver algum lance, né? Você vai ter que corrigir aquele lance e atualizar. Ele vai te dar, muito importante, o lance máximo, o valor máximo que aquele bem ainda é interessante para você. Isso aí é muito importante, chegar nesse número. Tá? E também não é possível, não se pode esquecer de verificar a questão da cronologia, né? Ou seja, você vai dar aquele lance, aquele dinheiro, ele precisa estar disponível para fazer os pagamentos em quanto tempo? Em alguns leilões você vai ter 24 horas, em outros 48 horas, há pouco tempo a gente tinha aí 7 dias, né? Então, você precisa verificar isso, qual parte daquele investimento que você está fazendo, que ele precisa ser feito num curto prazo, normalmente entre 24 e 48 horas úteis, qual a parte que você vai pagar ao longo dos próximos dias, geralmente é a parte de documentação, cartório, escritura, taxas, ITBI, registro, tá?
E se você tiver alguma situação com parcelamento, financiamento, também, né, qual é o valor inicial e quais são os valores, né, mensais aí que você vai pagar. Então, pessoal, isso é muito importante. Tendo um bom plano de arrematação, um bom dever de casa, que você conquistou, seja por estudos, por dedicação, fazendo isso sozinho, aproveitando o conhecimento disponível hoje, em redes sociais, principalmente, ou fazendo cursos, lendo livros, praticando, simulando, né? Então, você vai chegar numa condição de conseguir ter um bom plano de arrematação, e quando você vai chegar para arrematar um imóvel em leilão, você está preparado para esses extremos, aquela concorrência zero, ou uma concorrência absurda, ou uma pequena concorrência, ok? Sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro, o cara do leilão. Deixa um abraço, dá uma curtida, compartilha com os amigos e fui!